Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do Password Cyber 4K. Eu me chamo Fábio Augusto, eu sou especialista em cibersegurança e criador do método Cyber Company. Eu também ensino as pessoas a ingressarem no mercado de cibersegurança para faturarem acima de R$ 4.000 por mês com cibersegurança. Mesmo que você esteja do absoluto zero, essa é a oportunidade para você. E nessa série gratuita eu venho te mostrando oportunidades para que você ingresse em uma das áreas mais promissoras do mercado de tecnologia. Inclusive, o tema de hoje é fundamental para você entender o que de fato um profissional de cibersegurança precisa para atuar com a máxima eficiência e se destacar na área. Primeiro, eu também preciso te dizer que este método se chamava apenas Cyber 4K. E justamente porque falamos de um faturamento inicial. Acima disso, foi até inspiração para o nome deste evento, Password igual a senha e Cyber 4K igual a fature acima disso. Mas, com o desenvolvimento do método, decidimos trocar o nome de método Cyber 4K para método COPA. Até o final dessa aula você vai descobrir por que escolhemos esse método COPA. Antes de começar, quero que você veja isso daqui. A gente começa pelo ponto do conhecimento. Eu sou uma pessoa que, como você sabe, eu vim de uma área totalmente diferente de segurança. Inclusive, eu acho que é uma dúvida de todo mundo. Quando você iniciou o medo de, será que eu vou sair daqui e vou saber trabalhar? E vou saber atuar ali na área? Eu também tive esse medo. Depois que você entra em uma área específica relacionada a isso, você se sente mais controlado, mais confiante. Pode Uhum. ser, vão ter as dificuldades, vão ter os medos ali, só que vai ser algo que você já vai estar familiarizado vai entrar mais fácil na sua cabeça na hora de atuar, vai entrar mais fácil na hora de aprender, e é assim, isso mudou muito para mim, porque eu não entendia nada, não sabia nada muito, assim, de segurança, sabia o básico, e isso me deu uma impulsão, e foi o que me fez chegar onde eu tô hoje. Eu estava meio perdido sobre o que estudar dentro da área de cibersegurança, quais profissionais seguir, sabe? Não tinha muito uma direção de como buscar informações. Eu me vejo mais preparado, sabendo direcionar minha carreira com o objetivo na qual eu tenho total possibilidade de atingir. Bom, na aula 1 eu te falei que é possível você faturar acima de R$ 4.000 por mês atuando em cibersegurança. Aliás, se você não estava lá, eu recomendo fortemente que você pare esse vídeo agora e volte na aula 1, vagas 360. E dessa forma você não vai ficar perdido e vai conseguir aproveitar melhor o nosso evento. Bom, eu contei aqui que é possível faturar acima de R$ 4.000 por mês atuando com cibersegurança, mesmo partindo do absoluto zero. Mostrei também relatos de pessoas que conseguiram uma vaga em cibersegurança rapidamente e também contei a história do que por que esse método foi criado. Mostrei na real onde estão as vagas do mercado. Nessa aula aqui, com o tema Formação Cyber Elite, que não foi pensado por acaso. Eu vou falar sobre conhecimento técnico, posicionamento magnético e networking profissional. Mas antes de começar essa aula de hoje, eu quero que você fique atento ou atenta ao que eu falarei aqui ao final desse vídeo. Vá direto lá para a comunidade do Facebook e posta o seu resumo dessa aula. O melhor resumo terá um prêmio surpresa que será divulgado após a apuração da equipe. Sua publicação também mostrará o seu comprometimento e o desejo de transformar a sua vida. Nos esforçaremos para responder a cada mensagem que você vai deixar. Isso será um grande motivador para eu continuar também compartilhando com vocês o meu conhecimento. Continuar ajudando pessoas a se colocarem no mercado de trabalho de cibersegurança. Eu e minha equipe aqui ficaremos gratos, extremamente gratos, de verdade. Formação Cyber Elite. Esse é o nome dessa aula 2. Faz parte do método COPONI, que é um acrônimo de conhecimento técnico, posicionamento magnético e networking profissional. Esses pilares foram essenciais para que eu e os meus alunos conseguissem uma oportunidade em cyber, sabe? Aquelas que eu compartilhei na aula 1. Então, se você desenvolver esses pilares do jeito certo, como eu vou colocar aqui, será impossível você não conseguir uma oportunidade para faturar acima de 4K por mês. Tudo que eu vou falar aqui será imprescindível para que você consiga uma oportunidade. Anote aí, a pessoa que vai te contratar precisará entender o seu conhecimento, que você tem de conhecimento e autoridade. Mas como, Fábio? Se eu nem tenho experiência ou estou começando do absoluto zero, tentando faz muito tempo ou não consigo ser reconhecido no mercado. Bom, o conhecimento está fácil, né?
Hoje, com todos os acessos que você tem, site de buscas, portfólios, blogs, documentários, enfim, um monte de informação aí disponível na internet para você. Isso significa que o conteúdo e o conhecimento você tem na palma da sua mão. A autoridade você vai gerar através do seu conhecimento, conexão com a sua pessoa mesmo. E fazer com que o recrutador, olha só essa dica, esse código, para que ele consiga interpretar isso em você muito rapidamente. Na prática, como você faz isso, Fábio? Talvez você esteja me perguntando sobre isso. Então, você estudou um determinado assunto, certo? Você vai ter que gerar a autoridade para você com o uso desse conhecimento. E você terá que usar técnicas para transmitir esse conhecimento com os recrutadores da sua área. Por exemplo, uma situação hipotética, mas talvez muito real no seu dia a dia. Supondo que você tenha estudado sobre modelagem de ameaças, que aliás tem sido um tema super relevante nas empresas pelos ataques cibernéticos, que vem impactando milhares de empresas, gerando milhões de prejuízos nas empresas, nas organizações. Mas eu queria deixar um parênteses aqui. Tudo isso volta para você em formato de salário. Você só precisa entender o jogo da cibersegurança para ser bem remunerado. Depois de ter estudado, você vai ter que praticar. Estudou, você vai para o game. Tem que ir para o jogo. Qual que é esse game, Fábio, que eu não estou entendendo nada? Talvez você esteja fazendo essa pergunta. Imagina que você foi convidado para uma entrevista. E o que você precisa fazer? Anote aí. Primeiro, se questionar qual que é a indústria dessa empresa. É um banco? É uma rede de varejo? É um hospital? Não sei. Qualquer empresa precisa de você. Segundo ponto, estudar o atacante. Você precisa ter um mindset de atacante. Quais os atores que podem atacar essa empresa? Como eu havia falado anteriormente, a gente gera autoridade através do nosso conhecimento. E neste caso, a proposta é que você entenda, sim, a indústria da empresa no qual talvez você tenha sido convidado para um processo seletivo. Então, supondo que você tenha sido convidado para um processo seletivo, tudo o que você precisa fazer num primeiro momento é entender sobre a empresa, entender qual que é a indústria dessa empresa. Por exemplo, ela pode ser um banco, uma empresa do varejo, uma empresa do ramo de hospitais, né, que é healthcare. Tudo isso você precisa entender para que você possa compreender quais são os atacantes, os potenciais threat actors que possam explorar essa empresa, de modo com que você tenha uma mentalidade de atacante e você possa antecipadamente, quando for convidado para uma entrevista, você já antecipa os possíveis controles, mecanismos de defesa que possivelmente você vai ter que implementar ou você vai ter que gerenciar nessa empresa. Então veja, precisamos pensar como atacante, entendendo o negócio da empresa e quais são os threat actors que podem invadir a empresa, para que sim, a gente, no momento de entrevista, nós consigamos debater tecnicamente. Quando a gente vai subsidiado de informações a respeito dessa empresa e como que nós conseguimos ajudar, a gente consegue demonstrar autoridade. Autoridade a nível de que a gente consegue ajudar essa empresa a se manter protegida. Tá? Então você já ganha o jogo por aí. Você não vai demonstrar somente o conhecimento técnico, você vai associar o conhecimento técnico e o resultado que você pode provocar nessa empresa, o resultado que você pode oferecer como um profissional magnético, como um profissional de elite de cibersegurança. Então aqui eu separei uma tela para que vocês possam entender dos atacantes. Por exemplo, eu estou num banco. Eu vou abrir aqui os filtros para que você possa entender como que um banco ou qualquer outra instituição pode sim ter algum tipo de intrusão. Quais são as técnicas que os threat actors, ou seja, os grupos criminosos, geralmente utiliza contra empresas desse setor ou qualquer outro setor que você for convidado para fazer uma entrevista. Então a gente vai conseguir selecionar aqui algumas indústrias para que vocês possam entender possivelmente quais são as táticas, técnicas e procedimentos desses atacantes, ok? Existe um filtro aqui onde eu posso selecionar e pesquisar qual a indústria eu quero trabalhar, então vou colocar aqui bank, tá? E eu tenho vários
atacantes que podem reproduzir ataques cibernéticos criminosos, tá? Que fique bem evidente. Sejam ataques cibernéticos criminosos contra os bancos. Então, eu tenho APT38, Cobalt Strike, Indrink Spider, vários, né? Então, selecionei aqui, selecionei o banco, bank em inglês, e vou entender possivelmente um processo inicial desse tipo de threat actor, que é o Cobalt Group, certo? Então, minimamente, ele faz uso dessa técnica aqui, né, de execução. Então, ele vai explorar o cliente através de uma execução. E aqui eu posso entender um pouco mais sobre essas técnicas, tá? Se eu vier aqui e abrir essa técnica, eu consigo entender como esse atacante pode reproduzir alguma intrusão contra um banco, né? Então, aqui ele diz, né, que os adversários eles podem explorar vulnerabilidades em software através de clientes de aplicação para executar um código malicioso, tá? As vulnerabilidades podem existir no software através de códigos de práticas de códigos inseguros. Então, ele dá diversas informações a respeito desse tipo de ataque e tudo mais. E um pouco mais para baixo, ele fornece quais são as táticas, né, de mitigação. O que você pode fazer para mitigar esses riscos, né? Mitigar os riscos de execução daquela técnica, apenas de uma técnica, mas nós temos várias outras técnicas, né? Aqui é a técnica de execução, mas tem a técnica de exploração, né, de escalação de privilégio. Então, apenas de uma técnica eu consigo mitigar, né, através do uso de sandbox, para mitigar alguns impactos de executar códigos maliciosos em ambientes produtivos, ambientes reais. Então, existem algumas técnicas aqui para que você possa mitigar e outras técnicas aqui para que você possa detectar, correto? Se eu for olhar aqui para a parte de escalação de privilégio, nós temos também algumas técnicas que são utilizadas pelos atacantes para fazer a escalação de privilégios. Então, aqui nós temos grupos, né, que vocês podem entender quais são esses grupos e como que eles usam essas técnicas, tá? Então, também tem como você pode trabalhar as mitigações. Então, veja, quando você vai na entrevista, você já pode utilizar dessas informações para se preparar e também para conduzir uma comunicação muito bem direcionada a respeito do que você vai demonstrar para o recrutador o seu conhecimento técnico. Veja, antecipadamente você vai conhecer sobre a empresa, sobre o negócio e vai fazer um levantamento dos possíveis threat actors ou qualquer outra informação que seja relevante para a sua entrevista naquele momento e você vai comunicar muito bem como que você pode fazer isso numa entrevista, certo? Então, isso é super relevante, né? Quando a gente olha por esse aspecto. Então, aqui, vocês podem ver um atacante olhando aqui, executando diversas técnicas contra um ambiente bancário, né? Nesse caso é o Cobalt Group, ele utiliza dessas técnicas. Quais são as técnicas? Exploração para a execução de um client, escalação de privilégio, processo de injeção, onde vulnerabilidades em aplicações web, talvez com campos ali não tratados adequadamente, sem os parâmetros de escaping, pode permitir com que um atacante faça a injeção de código e façam, por exemplo, SQL injection. Talvez alguns de vocês tenham escutado sobre esse tipo de ataque, né? Onde ele pode fazer uma modificação no banco, acessar uma informação de forma não autorizada, acessar dados de clientes, dá para fazer uma série de coisas, tá? Através do processo de injeção de código, tá? Ele pode também fazer um Network Service Discovery. Então, tem diversas técnicas que esse tipo de grupo pode reproduzir contra um banco, tá? Então, a modelagem de ameaça é um item super relevante, é uma das abordagens que você pode
comunicar muito bem nos processos, nas entrevistas que você vier a fazer, de modo com que o recrutador entenda o que? A sua autoridade no tema de cibersegurança. Ainda sobre modelagem de ameaça, existem alguns frameworks que você pode utilizar para que você possa explorar mais informações e riscos de segurança, para que você demonstre ao recrutador, a pessoa que você vai debater ali, e demonstre autoridade a respeito, né, do seu profissional, do seu posicionamento profissional para esse recrutador. Então, em termos de risco, quais são os frameworks que você pode utilizar para modelar a ameaça? Existem diversos, tá? Eu vou dar umas dicas aqui que vocês entendam quais são eles que você pode usar. Então, por exemplo, tem o STRIDE, né, onde você pode identificar vetores de spoofing, de tampering, de repudiation, de information disclosure, de denial of service, de elevation of privilege. Então, tem diversos vetores que você pode entender quais vulnerabilidades os atacantes poderiam explorar dentro de todos esses vetores que eu acabei de comentar aqui com você, tá? Existe um software do OWASP Top 10 que você pode utilizar também para decompor uma aplicação, talvez, né? Então, imagina que o banco tem as suas aplicações onde você pode fazer uma transação online, e dessas aplicações existem diversos componentes, e esses componentes eles possuem talvez vetores que os atacantes possam explorar. Explorar o que, Fábio? Vulnerabilidades. Então aqui você pode fazer a decomposição de alguns ambientes para que você possa entender quais são essas vulnerabilidades. Então entender aqui, por exemplo, dentro, né, de um contexto de uma aplicação web, como que a aplicação web se comunica com o usuário final, com o cliente do banco, por exemplo, né? Então a gente pode entender todo esse aspecto. Como que eu entendo, faço essa decomposição? Então você precisa entender alguns pontos chaves aqui de segurança, tá? Que eu vou descrever aqui neste texto. Então, quais são os pontos chaves que você precisa, como profissional, conhecer e desenvolver? Então, segurança para rede de computadores. Fábio, mas o que tem a ver segurança da rede de computador com a decomposição de risco de uma aplicação? Tem tudo a ver. Por exemplo, quando eu tenho um web browser de um usuário tentando acessar uma aplicação bancária, como esse usuário chega até essa aplicação? A aplicação está hospedada num ambiente de nuvem pública, no ambiente do banco, enfim, existem diversas opções no qual essa aplicação possa estar hospedada. E tudo isso é transmitido via rede, os pacotes são transmitidos via rede. E na rede existem diversos pontos de vulnerabilidade. Quais são os pontos que você precisa analisar? O modelo da camada OSI. Quando eu falo camada OSI, eu estou falando 7 camadas, falando da camada física, camada de enlace, da camada de rede, da camada de transporte, da camada de sessão, da camada de apresentação e da camada de aplicação. São 7 camadas, onde essas 7 camadas ela permite explorações, né? Existem formas, os atacantes principalmente procuram por vetores para explorar falhas em cada uma dessas camadas, dessas 7 camadas, tá? Então, se eu for falar de vulnerabilidades na camada 2, eu posso explorar vulnerabilidades na tabela de ARP Cache. Se eu for falar em vulnerabilidades na camada de transporte, eu posso explorar vulnerabilidades nos sistemas de criptografia, por exemplo, num sistema AES, num sistema do TLS 1.2, por exemplo, eu posso explorar nessa camada, na camada de sessão. Quando eu falo de camada de sessão, eu posso explorar vulnerabilidades no gerenciamento da sessão, de forma com que tokens possam ser explorados, permitindo com que outras pessoas que não tenham acesso autorizado a essa sessão, ela possa passar a ter esse acesso mediante a falhas de configuração de acesso desse token. Então, existem diversas oportunidades que você vai explorando ali na segurança de rede. Grande parte ali, a parte de redes, foi o que me puxou bastante,
porque relacionado ao meu trabalho, a gente vê muita coisa de redes, muita coisa de, eh, relacionado ali à criptografia também, que é algo que me chama bastante atenção, inclusive é a área que eu mais gosto. Não gostava, não vou mentir, eu não gostava de redes, e vi que isso era necessário. Hoje eu entendo que é algo que é necessário aprender, é necessário você ter o contexto, os fundamentos para que você consiga desenvolver. Outro ponto bastante importante, controle de acesso, né? Então, o controle de acesso nesse modelo é muito relevante para você. Por quê? O controle de acesso, você vai ter que entender o AAA, né? O Authentication, Authorization, Accountability, de modo com que você entenda quais são as pessoas que têm acesso autorizado a esse ambiente. Também você vai precisar entender um modelo de processo para que você possa dimensionar o acesso de toda uma operação de uma empresa, tá? E não travar a operação dessa empresa. Então, o controle de acesso é algo muito importante. Qual outro ponto importante que tem aqui também que você precisa avaliar? Criptografia. A criptografia é um dos temas mais relevantes quando a gente fala em termos de confidencialidade do dado e integridade do dado. Então, os dados, né, que percorrem em toda essa, entre o browser do usuário, do cliente, e em todos os outros aparatos desses componentes, as informações, principalmente aquelas confidenciais ou talvez restritas, elas precisam ter sistemas criptográficos considerados seguros. Por exemplo, RSA 2048, sistemas simétricos, por exemplo, AES 256 para armazenar dados em repouso em algum desses componentes aqui, que seja num banco de dados, por exemplo. Então, tem diversos temas para que você possa considerar numa decomposição de modelagem de ameaça, tá? Então, o tema de criptografia é um dos temas bem relevantes. Qual que é o outro ponto? Sistemas operacionais. O que você precisa entender sobre sistemas operacionais? Como que você garante a segurança do Trusted Computer Base? Outro ponto bastante relevante aqui que você precisa entender, como que você gerencia cloud. E você é um profissional de cibersegurança, munido dessas informações. Quando eu falo um profissional de cibersegurança, eu estou falando de uma pessoa que está se qualificando, se desenvolvendo para acessar oportunidades na área, e sim a uma pessoa comprometida. Essa pessoa já pode se posicionar como um profissional de cibersegurança. Ela tem capacidade de ser um analista, ajudar as empresas a se protegerem contra diversos tipos de ataques cibernéticos. Mas o ponto é que você precisa se posicionar, criar esse posicionamento magnético, gerando autoridade. E quando você for fazer a entrevista, na sua comunicação ela vai ter que gerar essa autoridade. Quando você faz isso, você ganha o jogo. Bom, esse é um dos pontos super importantes para você, profissional que está batalhando por uma oportunidade em segurança cibernética e tem tido dificuldade em conseguir uma oportunidade. Quando eu falo para que você execute essas técnicas, é porque eu, através dela, eu consegui a minha oportunidade e os meus alunos também conseguiram oportunidades em cibersegurança. Outros conseguiram promoções, outros conseguiram mais reconhecimento profissional. É isso que vocês precisam fazer. Não adianta ficar só apegado no técnico e deixar o recrutador explorar as vulnerabilidades que você possa transmitir no momento de entrevista. Então, tome muito cuidado. Se posicione como um profissional magnético de cibersegurança, de modo com que você sim transmita a autoridade para o recrutador. Ele entendendo isso de você, com certeza você vai conseguir passar, evoluir, avançar para o próximo nível. Com base nesse conhecimento de modelagem de ameaças, fica muito mais fácil você demonstrar o que você tem de conhecimento sobre os ataques cibernéticos e que você pensa como atacante para defender a empresa. Mas eu vou te explicar onde você ganha o jogo. Veja que ainda você tem o conhecimento, mas ainda não colocou em prática, certo? O jogo muda quando você se
comunica bem e demonstra ter autoridade sobre o assunto. O que eu fiz para conseguir um emprego sem ao menos ter tido experiência na área? Eu estudei do jeito certo que você viu aqui. Desenvolvi uma rede de computadores com softwares virtualizados e no momento da entrevista eu comuniquei muito bem o que eu tinha aprendido. Eu tinha elementos na minha fala que transmitia autoridade. É isso que vocês precisam desenvolver, um posicionamento profissional. A partir do momento que você começa a desenvolver na área, aprendendo, interagindo com outras pessoas, mudando a sua linguagem, adaptando a sua linguagem para uma linguagem da área de cibersegurança, você se torna um profissional habilitado para concorrer todas as vagas que estão por aí. Mas veja, primeiro, entendemos o problema da empresa, que são os atacantes impactando diretamente os negócios, certo? Depois, a gente avança para o técnico, para contextualizarmos e ganharmos autoridade. Um grande código para você anotar agora. Anota aí. Só o técnico não resolve nada. Não resolve nada. É isso mesmo. O que você precisa fazer é gerar autoridade com o seu conhecimento técnico. Você precisa aproveitar o seu conhecimento técnico para gerar essa autoridade, esse ganho, esse punch. Fábio, como eu construo essa tal da autoridade? Simples, se comunicando muito bem e com as pessoas certas. Tem que ser com as pessoas certas. Tá, Fábio, supondo que eu saiba me comunicar, onde eu encontro essa tal dessas pessoas certas? Resposta: no ambiente certo. Você precisa estar no ambiente com as pessoas que falam a mesma coisa, onde você quer chegar. Precisa se comunicar com as pessoas que falam a mesma língua que você quer falar. Você já escutou falar do tal do networking? Acredito que sim, né? Muitas pessoas falam sobre isso. Então, aí eu te volto a pergunta: como está o seu network? Quais as pessoas que você está caminhando, estudando junto? Como você está alimentando o seu network? Você troca ideias com frequência, você fala com essas pessoas, mas precisa ser as pessoas certas. Não adianta achar que vai conseguir um emprego em cibersegurança, sendo que as pessoas com que você fala, com que você interage no dia a dia, não tem nada a ver com o seu objetivo. Ah, Fábio, eu quero chegar na área de cibersegurança, mas você está falando com pessoas que nem estão lá ainda. Eu vou fazer até uma provocação positiva aqui. Pega o seu WhatsApp. Envie uma mensagem para 10 pessoas do seu WhatsApp perguntando se elas acreditam você, ter um salário de 30 mil reais mensais trabalhando com cibersegurança. Então, quando eu comecei na área, eu não tinha pessoas que acreditavam em mim. Também não tinha salário. Agora eu tenho. Mas será que as pessoas que andam com você, elas acreditam que tudo isso é possível? Será que elas sabem que cyber remunera tão bem assim? O que eu estou falando aqui para você é para que você reflita sobre o ambiente de crescimento profissional que você está inserido, que está ali no seu dia a dia. É esse ambiente que vai te fazer crescer? Eu acredito em você, mas as pessoas que andam com você acreditam que cyber é possível? Tudo isso, ter esse salário extraordinário? Veja só aqui, essa matéria da Forbes em relação ao percentual de compromisso do network. 70% das vagas não são anunciadas publicamente. Elas são preenchidas por meio de indicações, ou seja, o network e principalmente, em cibersegurança, existe todo um contexto ético onde o networking é muito mais responsável. Eu diria que até mais em relação a isso. E tem essa outra matéria aqui. Cerca de 85% das vagas de emprego são preenchidas através do networking profissional e também do networking pessoal. Ou seja, é um número extremamente alto, Para você que ficar procurando vaga no LinkedIn, talvez você esteja também procurando no lugar errado. O que você precisa fazer é construir esse relacionamento e construir esse relacionamento com as pessoas certas. Então, anota aí alguns pontos bem relevantes como dica para você. Seja interessante e não interesseiro. Não adianta você achar que somente uma conexão do LinkedIn vai resolver o seu problema. Não saia pedindo vagas. Demonstre o seu potencial para as pessoas. Segunda dica: não ache que os amigos do seu WhatsApp te conectarão com um emprego, sendo que talvez nem estejam na área onde você quer estar. Até faço uma pergunta: quem dos seus amigos trabalha em cyber? 1, 2, 3% ou 0? Como você quer uma oportunidade? Lembra que eu te falei sobre o ambiente, tá? Terceiro ponto: demonstre os resultados reais, o seu tracking record. As pessoas precisam te reconhecer como alguém que consegue o que quer.
Não adianta só dizer e pedir. E como isso, Fábio? Eu quero entrar na área de cyber, mas eu vou deixar para o ano que vem. Depois eu estudo mais. Tudo isso não traz resultado, saca? Você precisa realmente fazer tudo isso acontecer. Depende só de você. As pessoas querem saber: o fulano está indo bem? Olha só, vale a pena trocar uma ideia com ele se você estiver indo bem. Mas você precisa demonstrar isso para as pessoas. Veja só o meu caso. Depois que eu cresci em cybersecurity, muitos me convidam para trabalhar. Se eu ativar o meu network, em menos de uma semana eu consigo outro emprego, ainda como líder na área. E você, como está construindo e cultivando o seu networking profissional? Lembra das matérias que eu passei aqui para você? Aquela da Forbes, aquela do LinkedIn? Então, é isso que você precisa fazer. Demonstrar o seu networking, cultivar o seu networking e o networking certo. Talvez você esteja se perguntando: Fábio, quanta coisa você falou aí, cara? Só que eu fiquei aqui sem saber como que eu faço tudo isso, né? O que vem primeiro? O que vem depois? Eu literalmente não sei como adquirir todo esse conhecimento técnico, como me posicionar de maneira magnética e muito menos como gerar networking. Talvez você tenha, né, vários tipos de problemas como esses. E é normal, eu também já tive. Mas calma. Algumas pessoas já me perguntaram sobre a possibilidade de ter tudo isso mastigado, entregues para elas, de forma mais fácil. E a realidade é que existe mais. Eu quero que você foque neste momento, no que você está fazendo agora. Porque vamos falar sobre muito mais coisas na próxima aula, fechou? Combinado? Bom, no primeiro dia que eu apresentei para você as oportunidades reais de mercado do trabalho de cibersegurança, nessa aula aqui eu apresentei os pilares para que você possa desbravar esse universo de cybers, que são quesitos fundamentais para o seu desenvolvimento e o seu sucesso. E na terceira aula, veja, na terceira aula, nós vamos nos aprofundar em como você vai conseguir se apropriar desses três elementos. São os pilares como você desenvolve em cibersegurança e como você pode ser contratado, fechar negócios, sabe? Faturar acima de R$4.000 por mês. Lembra que no começo dessa aula eu falei sobre a troca do nome do método Cyber para o método Copone, certo? Pegou esse nome? Pegou esse código? Copone. C-O-P-O-N-E. Assim fica evidente o propósito desse método. Agora vai aqui, alguns recados finais. Depois de tudo isso que eu falei aqui, sabendo o que vem por aí, é importante que você esteja em todos os canais de comunicação. Entre na nossa comunidade do Facebook, posta lá o resumo do método Copone e curte. Comente as publicações das outras pessoas, ajude, faça um meio colaborativo. Coloque em suas dúvidas e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Eu vou fazer de tudo, tá? Eu vou fazer de verdade, de tudo para que você se coloque no mercado profissional de cibersegurança o quanto antes. Mas eu preciso da tua ajuda. Abra as minhas mensagens, tá bom? Então eu estou mandando diversas mensagens ao longo do dia. Entre agora no grupo do WhatsApp para que você não possa perder nenhuma comunicação de aulas gravadas ou outras informações extremamente relevantes. E verifique também a sua caixa de e-mail. Na descrição desse vídeo aqui, todos os links de acesso do WhatsApp, da comunidade no Facebook, para você fazer perguntas. Então pergunte mesmo, tá? Corre lá, não deixa passar nada. E eu fico por aqui, um grande abraço e te aguardo na próxima aula. Contrato fechado, negócio fechado. Combinado? Te encontro na próxima aula, dia 27/10. Meu nome é John. Samuel Barbosa. Matheus Barros. Helena Barbosa. Sou Gabriel Correia. Silene. André Rocha. Edma. Sou de Curitiba. São Paulo. Belo Horizonte, Minas Gerais. São Paulo. Bernardo do Campo. São Paulo. Atibaia também. Paulo. Eu tenho 24 anos. 40 anos. Eu estava querendo entrar nessa área de cibersegurança e o Fábio me convenceu de que seria a escolha certa. Conseguiu me direcionar nos meus estudos para que eu pudesse conseguir a minha primeira vaga na área de cibersegurança. Então, ele me auxiliou no desenvolvimento de hard skills e soft skills. E eu confesso que foi. Trouxeram muito conhecimento para mim, ainda mais que eu estou começando essa jornada de cibersegurança. Eu precisava de dar um up na minha carreira, então acabei optando por esse caminho. O caminho mais certo era esse. Posso falar que foram resultados que nem a faculdade também se dá. Questão de conhecimento, o Fábio passa muito conhecimento. É uma segurança na fala dele. Da gente ter aquela segurança de que você está aprendendo algo novo, que você pode buscar e que você tem certeza de que aquilo que ele está passando é o certo. É tanto estratégico quanto operacional, na verdade. Algumas aulas de operacional eu já apliquei no trabalho e a parte de liderança mesmo, eu já consegui
notar que eu tenho como falar melhor com as pessoas, da forma que eu me apresento. Me desenvolvendo um olhar mais estratégico e conseguindo buscar valor, entendeu? Tenho que proteger na empresa. Isso já vem trazendo uma das primeiras aulas, já começou a trazer esse resultado. Tendo excelentes resultados, tem me dado bastante capacidade de argumentação. Assumi algumas carreiras executivas lá dentro. E aqui eu tô tendo uma visão completamente diferente que tá me abrindo muito a mente. Eu comecei a fazer todo o exercício que a gente executou durante o projeto, comecei a trazer aquilo para dentro do meu ambiente profissional. A ampliação de network e ampliação de conhecimento. Sinto que estou evoluindo, eu acho que é o principal ponto que eu, desde o início eu estava buscando, e sinto que estou conversando, tendo um network com pessoas que estão buscando o mesmo nível de conhecimento também. Eu me sinto super em paz, super comprometida, super feliz e querendo muito mais. Gratidão por ser inserido, né, nesse mundo, de conhecer essas pessoas. Olha, me abriu muito a mente, foi o que eu comentei, né? Tá me dando muita visão. Mais confiança. Que eu não saio mais do mundo de cibersegurança. Estou apaixonada e só vou investir cada vez mais nessa área. A gente percebe que ele tem competência no que está falando, tem embasamento. É a segurança que ele está passando, o curso, a metodologia dele, de ensino, de mostrar as coisas, trazer vídeos, exemplos práticos. Além do conhecimento técnico, né, que você acaba adquirindo mais, mas soft skill é algo que você vai desenvolvendo com o decorrer do tempo. A questão de trazer segurança da informação e cibersegurança de uma maneira envolvente, de fácil argumentação. Conduz isso com os participantes, né, de não ser um simples, eu só estou jogando conteúdo e pronto. Não, ele se interessa pelos participantes, se interessa em como eu posso te ajudar, traz conteúdo de fora, então assim, é um trabalho muito diferenciado que eu não tinha. Já fiz muitos cursos, muitos treinamentos, coaches ao longo da minha carreira e realmente eu estou me deparando com uma metodologia inovadora. Estou bem impressionada. Eu estou no caminho certo. É o que me define hoje. Eu estou no caminho certo.